Boa noite, pessoal, tudo bom? Então, hoje a gente está gravando às... Não faço a mínima ideia que horas são. Duas coisas que vai acontecer bastante. Gengibre, pessoal... Cadê? Meu Deus. Gengibre, pessoal, gengibre. 7h10 da noite. Por que que ele está mascando o gengibre? Chegou de lacrimejar o olho, né? Eu tô tentando explicar, eu não consigo. Deixa eu tomar água. 2000 anos depois. Beleza, galera. Vou começar a introdução de uma vez. Esse vídeo ele vai ser muito estranho, porque eu achei muito estranho um assunto. Eu vou ficar mascando, tá? Desculpa a falta de educação, mas em algum momento eu vou morder o gengibre de novo. De morrer. E vou ficar mordendo enquanto eu falo. Mas é porque eu estou com a garganta inflamada. A todos os que gostariam de saber, é porque tá ardendo as bactérias, elas ardeu, aí elas estão quietinhas. A todos que gostariam de saber, eu não estou com coronavírus, eu não estou gripado. Não estou com característica do corona. Só estou com a garganta inflamada, o que acontece direto. Mas eu já entrei naquele período de quarentena, que basicamente eu não vou sair de casa pelos próximos dias, vou tomar todos os remédios necessários para melhorar a garganta. Se mesmo assim não melhorar e as coisas, né, os sintomas eles se agravarem, eu vou no hospital fazer os exames. A gente exorciza aí. Beleza? Quarta-feira vai ter uma live, novamente vai ter uma live sobre o Cultural Spirit às 7 horas da noite, quarta-feira que vem. Vai. A gente vai passar algumas informações importantes referentes ao que está acontecendo por causa do coronavírus. E da situação atual do mundo, por assim dizer. O primeiro comentário que eu tenho sobre isso é que eu tenho um certo incômodo. Então eu vou fazer a introdução do canal porque eu já estou esquecendo e já tem 3 minutos de vídeo. Meu nome é Ivan. Eu sou o Pedro. Bem-vindos ao Dueto. Primeiro comentário importante sobre isso, a gente vai fazer sobre o Beastars, que é basicamente a mistura de Beast, fera, com Star, estrela. Então, numa tradução literal, seria um animal... uma fera estelar. Animal estrela, na verdade. Tu fala tradução literal. Beast e Star, a gente se meio fosse burro. estelar, seria Starfire. Tipo igual a estelar de... Não, animal estrela, que eu falei. Animal estelar ou animal estrela. É verdade. Mas eu falo assim, é porque a gente tenta entender. Animal estrela fica meio confuso. Animal estelar, a gente vai fazendo traduções até entender. Você só vai conseguir perceber realmente o que significa quando você assiste o anime. Eu vou explicar dele só um pouquinho, porque vou comentar uma outra coisa que me incomoda. Eu tava conversando com o Pedro que se tivesse uma terceira guerra mundial, o Einstein, ele falou uma vez assim, se tiver uma terceira guerra mundial, a quarta vai ser de paus e pedras, porque a próxima guerra, ela seria, como é que eu vou dizer, digital. Se destruiriam os meios de comunicação e pronto. Só que me espanta um pouco sobre o brasileiro e como ele trabalha com os meios de comunicação. Eu falei com o Pedro o seguinte, na China, eles têm costume de comer muita coisa bizarra, muita coisa estranha. A gente até brinca que os chineses, ele falou assim, anda, então bota show e o flita. É uma piada bem... Eu não sei se o termo seria xenofóbico. Tipo, vamos pôr assim, da nossa parte, fica ridículo. Porque, tipo, estão falando que eles comem qualquer coisa, mas eles comem qualquer coisa. A gente brinca muito com isso, e tá errado. Eu não tô falando que o que eu faço é correto. Não é certo. Tá? Por isso que eu usei o termo xenofobia, se eu não me engano, seria mais ou menos isso, né? Você ter algo contra outro povo, outra raça. Contra o povo, contra o costume de... Eu não sei se o termo tá certo. É xenofóbico, na verdade. É quando você tem, digamos assim, uma aversão ou faz piada com algo estrangeiro. Eu não tenho certeza se seria só estrangeiro, porque tem gente que fala que quando você fala alguma coisa sobre cearense, por exemplo, você tá achando xenofóbico. Porque é de região, cara. Regiões. A parte importante, que a piada que a gente faz, ela tá errada. Mas no contexto, eu tava falando no seguinte sentido. Na China, eles têm o costume de comer qualquer tipo de animal. Sim. Mas, por exemplo, acabou a comida.
tá passando um morcego, eles vão matar, fazer uma sopa e comer. Porque, tem um escorpião, eles vão fazer churrasco daquilo. Tem toda uma explicação de por que surgiram esses costumes. Com a Primeira e a Segunda Guerra, na China, Japão e Coreia e afins, ficou muito difícil você ter comida nos mercados. Então as pessoas passaram a descobrir outras fontes de alimentação. Tanto igual que eles falam que é crueldade na China eles comerem cachorro. Mas é um costume lá. A gente come vaca e indiano pra vaca sagrado, nem por isso. Indiano vê a gente, não vê brasileiro na churrascaria, é a mesma coisa dele tá vendo a visão do inferno. Mas aí qual a parte importante disso? O que me preocupa é falar assim, cara, os chineses, eles estão... Os orientais, no final, eles estão muito preparados. Os caras comem tudo. A gente tá assistindo uma série que é Indomáveis. Eu vou terminar de assistir pra poder fazer um vídeo, que a primeira temporada tem 50 episódios. Referente a isso, por quê? Eles comem uma sopa que é de broto de lótus, raiz de lótus com costela. Olha que mistura doida. Mas a gente fica assim, não vou comer raiz de lótus não. O cara vai lá e faz uma sopa. Eles estão preparados para poder sobreviver. Então é uma piada que a gente tá falando na realidade. Outra coisa sobre as pessoas que moram na Austrália. No interior da Austrália, tudo é feito para te matar. O caranguejo australiano é o tamanho da roda de um carro. Um morcego lá tem 1,5 metros. Então, assim, tem determinadas coisas que a gente fica incômoda, né? Porque, assim, a gente faz a piada, brinca, mas são pessoas que estão preparadas. Mas a pior piada, né, desse sentido, é que eu falei com o Pedro que o primeiro povo que morreria seria o brasileiro. Porque acontece uma catástrofe, o que a gente faz? Meme. A gente vai na internet zoar. Tem gente morrendo, tem famílias perdendo membros. A Itália tem uma... Eu esqueci o nome da cidade agora, que eles estão literalmente, eles fecharam um cemitério e tem crematório funcionando 24 horas por dia só de gente que morreu. Aí vai chegar um idiota e vai falar assim, mas isso é culpa do seu presidente, isso é culpa do seu governo, ou seu imbecil. Gente, explicando, a Itália já tem mais de 200 mil casos confirmados de corona. E mais de 2.600 pessoas já morreram. Não é pouca gente que está infectada, não é 1, 2, 3, não. São 200 mil. E dessas 200 mil, 2.600 pessoas já morreram. Isso nas primeiras, o quê? Uma semana que essa doença afetou. Uma semana ou mais. Aí a gente faz piada. Aí a gente... não, eu vou... igual em Uberlândia, com todo o respeito que eu tenho às pessoas de Uberlândia, mas vocês são imbecis. Fizeram uma passeada. Vão fazer um baile funk lá para baile do coronavírus. Vamos levar em consideração que algumas coisas que a gente vê na internet, igual a gente tá um pouco revoltado, mas algumas coisas que a gente vê na internet basicamente são, vamos colocar assim, fake news, uma zoeira. Mas, Brasil é o campeão mundial de meme. Tem gente morrendo, a galera... Aí chega os idiotas, vão no supermercado, compra tudo que tem de comida e bebida, estoca papel higiênico, faz essa loucura toda. Meu querido, a gente... eu não lembro quem foi o... Uma pena, eu não lembro. Eu vou comentar num negócio. Quem foi um... não! Foi o Coringa, num filme do Batman. Ele falando que se você quer saber como as pessoas são... É só você fazer uma espécie de... Deixar alguma merda acontecer, você vai ver como é que é. É um querendo destruir o outro. Ninguém tá pensando, por exemplo, que se eu pegar, por exemplo... É um mês a paralisação até o momento. Eu compro, 2 sacos de arroz, um pacote de papel higiênico, dá certo. Foi. É o que gasta. Ou 2 pacotes, não importa. Compre aquilo que você gasta no mês. Você vai estocar comida pra deixar uma pessoa mais pobre que você sem comida? Aí vai chegar um imbecil e falar assim, antes ela morreu do que eu. Não! É igual... Isso tá errado. É igual a louca que deu em supermercados de que eles aumentaram 400% o preço do álcool gel, porque simplesmente falou, não, o álcool gel resolve. Não, o que resolve é se você lavar a mão. Com qualquer coisa. Simples. Quem falou isso foi o Drauzio Varela, inclusive. Simples, uma coisa que a mãe da gente ensinou, que a creche ensinou, pré-escola, que a escola da gente ensinou a vida inteira. Lave as suas mãos depois de você chegar do lugar, depois antes de você comer, depois que você sair do banheiro, para qualquer coisa, lave suas mãos. Pois é. Ponto. O álcool gel é só quando você não tem jeito de lavar a mão.
Tem 10 minutos que a gente tá falando sobre isso. Pronto, porque... vamos pra série, que senão a gente vai ficar puto. Não, era necessário. Por que era necessário? A gente tem que colocar a mãozinha na consciência e entender que, primeiro, tudo é questão de costume, né? O povo ele tem costume disso, outro povo ele tem costume daquilo. E a gente tem que prestar atenção naquilo que a gente fala. Até as brincadeiras que você faz com um colega seu pode ofender. Sua mãe pode chegar para te dar um bom dia e pode te ofender. A gente tem que tomar cuidado com isso. Tanto que eu já comecei o vídeo falando, ó, tô comendo gengibre, mostrei o gengibre, tô tomando água, tô com a garganta inflamada, já tô fazendo o negócio da quarentena. A gente tá seguindo aquilo que o governo fala. Eu venho direto falando na internet. Então tem que se tomar muito cuidado com isso. Principalmente quando a gente vai analisar uma situação. A gente deve analisar a situação com os nossos olhos, mas principalmente analisar a situação em cima do que é cultural naquilo. Ah, mas dentro daquele cultural tá errado? Beleza, tá errado. Mas isso é a sua visão da coisa. Claro que nós temos a Organização das Nações Unidas, que é a ONU, que tem determinadas coisas que eles entram e falam, olha, isso aqui não dá, porque é uma organização das nações, a gente está vendo coisas que são politicamente corretas ou não, referente àquilo que a gente faz. Igual existe a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, que é eles que controlam tipo, a rede de saúde no mundo. Então, o que a OMS falar, levem a sério. Se a OMS falar, ó, acabou, não vai ter Olimpíada, não vai ter Rock in Rio, não vai ter nada no Brasil, não vai ter nada, porque eles controlam a saúde do mundo todo. Eles não controlam só igual aqui, vamos pôr, a maior hospital daqui é a Santa Casa. Não é igual a Santa Casa. Eles controlam a rede de saúde do mundo. Beleza, mas saindo um pouco do corona e voltando para a coisa que é importante aqui pra gente, por que eu tô falando isso? BeStars, ele fala sobre uma sociedade em que não existem homens. Tipo, homens no sentido homo sapiens, tá, galera? Eu tô falando de homem mulher. Assim, pra ficar mais fácil pro pessoal pegar o entendimento, quem assistiu o filme Zootopia vai ver que é a mesma coisa. Imagina que pegaram o filme Zootopia e transformaram no anime. Pois é, aí vem a questão. Nós temos dois personagens principais. A Haru. A Haru, que é uma coelho anã da Holanda. Coelho anã da Holanda, que é um bichinho desse tipo tamanho. Um coelho de 1 metro, assim, de altura. É uma coisinha desse tamanho. E nós temos o Legoshi, que é um lobo cinza. O lobo cinza, ele em pezinho, ele tem 2 metros. Então você pega um bicho muito grande com um coelhinho. Aí qual que é o esquema do BeStars? Eu vou falar sobre a parte biológica da coisa, a explicação, aí o Pedro acrescenta algumas coisas, tá? A parte biológica da situação, você tem os animais carnívoros e os herbívoros. E eles estão vivendo em uma sociedade que os animais carnívoros, eles não comem carne. Eles estão comendo proteína, por exemplo, uma salada de ovo. É como se fosse assim... Vou falar isso errado, tá, galera? Proteínas, eles comem proteína sintética. Não, não é bem isso. Não é bem isso, é o que eu queria falar. Realmente, é proteína sintética. É proteína de ovo ou algum tipo de proteína sintética. Levando em consideração que a proteína do ovo é uma proteína animal, ela não é sintética. Mas voltando à parte importante da coisa, é como se fosse assim, o mundo virou vegetariano. Não se pode mais comer carne, porque a carne é a pessoa do seu lado. É como se ele fosse um urso carnívoro e eu fosse um coelho herbívoro. A carne é literalmente ele me comer. É como se fosse uma sociedade humana em que você comer alguém é você praticar o canibalismo, mesmo que ela seja de outra espécie, por assim dizer. Então vocês têm... a cena inicial da coisa é quando o Legoshi, ele perde controle referente ao instinto dele animal, né? Porque ele tem um instinto natural. Ele corre e sai girando com a coelhinha. Ele abraça ela. Só que ele tem 17 anos e a coelhinha tem 18. Ela é 1 ano mais velha que ele. Então, quando você vê os dois, dá muito a entender que ela é uma criança e que ele é um adulto. Nesse vídeo em específico, ele vai ter assim, para maiores de 16 anos. Por quê? Fica muito parecido, lembra muito a ideia de pedofilia, porque ele tem 2 metros de altura, ela tem 1 metro. Ela bate na altura da cintura dele. Você percebe isso porque ele anda todo encurvado.
E basicamente a ideia é essa, é uma sociedade utópica de animais em que tem um mercado de carnes, por assim dizer, eles conseguem, tem mortes, mas o assassinato lá é literalmente um carnívoro comer um herbívoro. É como se fosse uma sociedade vegetariana em que comer carne você estaria comendo o seu vizinho. E eles vivem numa escola, por assim dizer, que é uma escola em que tanto herbívoros quanto carnívoros vivem em sociedade. Beleza? Só que se entende o animal carnívoro, né, tirando o ser humano, como ele tendo um instinto natural para a caça, um instinto natural para questão da presa, ou de predador. Não tem como você simplesmente sumir com o instinto predador de um animal. Ele tem que controlar isso o tempo todo, ele tem que saciar o instinto dele de uma maneira. Beleza? Aí eu falei sobre a parte biológica da coisa, que é um pouquinho técnica demais. Aí o Peu vai falar e eu vou continuar comendo gengibre. Aí eles são alunos de uma escola chamada Escola Barrington, que no qual tem o título de... Aí na semana que vem como cebola. Como se fosse o melhor aluno da escola, aquele aluno que fez tudo para que não segregasse as espécies, tipo, não separassem os carnívoros dos herbívoros. Ele é chamado de B-Star, tipo, seria animal estrela ou um animal modelo. Aí nós temos um terceiro personagem que é o Louis, que ele é um cervo vermelho. Que ele é, como a gente fala, o playboy da escola. Tipo, todas as herbívoras lá são apaixonadas por ele. Só um adendo. Porque ele é um cara, tipo, elegante, bonitão. No Beastar, necessariamente, é um prêmio que ele ganha na escola, mas é alguém que influencia tanto a escola, que é o centro daquela sociedade, quanto a sociedade em si, para que tenha união entre os herbívoros e os carnívoros. Então ele não tem um título só na escola. Ele é considerado pela cidade inteira, por todo aquele povo, como uma figura estrela, uma figura importante, porque naquele ano, né, o concurso é de ano em ano, ele fez de tudo para manter a união entre herbívoros e carnívoros. Eu quase morri aqui com o gengibre. Seria quase ele se tornar um Gandhi dos animais. Tipo, querer pregar a paz em todo mundo. Falou assim, não, dá para herbívoros e carnívoros viverem tranquilamente, sem problema. Não aconselho, tá, galera? É ruim demais. Mas resolve. Todo remédio é ruim. Você nunca vai ver um remédio com gosto bom. Xarope de morango. Mas é remédio, não é? Mas tem gosto bom. Não, é mensagem. Tá, onde eu parei aqui? Não. Eu no xarope de morango, você no Gandhi. Ah, tá. Aí o Legoshi chega e depois de que acontecem que eles não falam homicídio, eles falam um devoramento na escola, que foi com um aluno que era o Tam, na verdade. Que era uma alpaca. Era uma alpaca. Que fazia parte do clube de teatro. Aí o Legoshi fazia parte do clube de teatro, só que ele era aquela pessoa da manutenção. Eu fico atrás da cortina lá, só ajudando a consertar uma luz, colocar uma cortina, isso aqui e pronto. E ele sempre passou batido, porque ele era todo melancólico, ele já estava acostumado com todo mundo ter medo dele, por achar que ele é um monstro, que uma hora ou outra ele vai acabar devorando a escola inteira. Mas ele é um cara que simplesmente ele acostumou. Ele é aquela pessoa que chegou num nível de melancolia que pra ele falou assim, tá, mais uma pessoa não gosta de mim, ok. Para os curiosos tem 1,5 litro. Então, galera, basicamente, qual é a primeira coisa que eu reparei que poderia ser um problema? A coisa do ela parecer uma criança e ele parecer um adulto. Então gera aquela coisa como se fosse um adulto com uma criança. Aí acontece uma coisa muito bizarra, que é o seguinte, ele se apaixona pela Haru, o Legoshi, o lobo. Só que aí ele toma um pau de um panda, que chega pra ele e fala que na realidade o amor que ele tá sentindo por ela é uma necessidade de que essa é a minha presa. É como se ele tivesse começado a caçá-la e esse amor, na realidade, é uma necessidade de matar ela. Simples assim.
Aí o cara vira pra ele e fala, é o seu instinto animal querendo comê-la, ela é a sua presa, você não quer outra pessoa. Você não quer que outra pessoa faça alguma coisa com ela. Agora, se na realidade você realmente estiver apaixonado por ela, aí você está com um grande problema. Porque são espécies diferentes. Aí, à primeira vista, você fala assim, caramba, pedofilia. Eu fiquei assim, Netflix, calma, filha, não é assim não. Até ela chegar e falar que tem 18 anos, ele 17. Tá, temos que relembrar, são espécies diferentes. Ela é pequenininha, ele grande, mas ela é mais velha que ele, então a gente tem que olhar com outros olhos, que é o que eu falei no início do vídeo. Não é uma retratação à pedofilia. É uma retratação a espécies diferentes. É como se ela fosse anã e ele fosse, sei lá, um jogador de basquete. E a explicação, quando mostra a história da Haru, mostra que ela sofreu a mesma coisa que eu acho que provavelmente 80% das pessoas sofreu na escola. Por você ser baixinho demais, alto demais, gordo demais, magro famoso demais, bullying. ter um cabelo cacheado, um cabelo liso, ser branco ou ser negro. Agora, uma outra coisa que retrata na série, que essa eu achei muito importante, porque essa não é a Netflix assim, não, eu tô falando de espécies diferentes, ele tem que ser representado maior do que ela, mas não mais velho, que é uma coisa que o Zootopia faz, tem um coelho do tamanho de uma raposa, então, todos os animais parecem... Na verdade, ela é menorzinha. Não, mas eles têm mais ou menos a mesma altura. No Beastar, não. Você tem um cervo enorme e tem uma coelhinha pequenininha. De altura. Mas aí qual que é o problema? Ela é muito pequena, ela é muito frágilzinha. Então, todos os rapazes da escola, eles têm aquela coisa de tratá-la bem, tratá-la com carinho, carregar as coisas para ela. Ela atrai a atenção. Aí é uma coisa que eu acho que, mulheres de plantão, se isso acontecer, denuncia. Eu acho que é Disque 100, se eu não me engano. Qualquer tipo de abuso é para ser denunciado. Por que eu falo isso e por que eu vou colocar esse vídeo para maiores de 16 anos? Para respeitar a criança. Além de eu já colocar que todos os meus vídeos não são para crianças no YouTube, eu ainda vou acrescentar a faixa etária nesse. Por quê? Mostra uma cena de um coelho maior, ele dormindo com a Haru. No sentido bíblico da coisa, por assim dizer, para não usar palavras tão fortes. Pelo menos que o YouTube considera... relações, que o YouTube considere pesado. E o que dá para perceber é que gerou um problema psicológico nela, que acontece muito com pessoas que são violentadas em casa. Tem uma reportagem que eu vi há muito tempo, desculpa, mas eu não tenho link, mas é porque não era na época que você tinha muito link das coisas, passou na televisão de uma menina que ela foi violentada em casa pelo pai, pelo irmão, ela sofreu violências de todas as pessoas possíveis. E ela acreditava que ela tinha que ceder às pessoas única e exclusivamente porque era a única maneira que ela achava que as pessoas gostavam dela. Nossa, eu preciso fazer isso com as pessoas porque elas só gostam de mim por causa disso. Então é como se todo o psicológico dela tivesse sido afetado pelo fato de eu vou ter relações com as pessoas porque é a minha maneira de demonstrar sentimento, é a maneira delas demonstrar sentimento. Eu não sirvo para mais nada só para isso. Só que gera uma situação psicológica que realmente ela entende que ela só serve para isso. Então, assim, as meninas da escola fazem bullying com ela, né? Tem uma coelha arlequim, que é uma espécie que tem dois lados. E o cara simplesmente começa a comentar que ele encontrou com a menina, que ele dormiu com ela. E parece que um grupo de alunos, parece que a escola inteira já teve alguma coisa com ela. Menos acho que é um tatu. Eu não sei se é um tatu bandeira, qual que é o tatu em questão. Não, ele é um tamanduá. É um tamanduá? Não é tatu bandeira, não é tamanduá bandeira. É o que eu tava querendo falar, valeu. Não sei se ele é um tamanduá bandeira ou se ele é só um tamanduá que ele não teve nada com ela, que ele fica nervoso, mas você percebe nele a vontade de ter. E o Legoshi, que não teve nada com ela, mas que é apaixonado por ela. E ele realmente é apaixonado. Então, gente, meninas de plantão. É um homem falando. Tá? Eu nunca vou entender aquilo que vocês passam. Eu nunca posso, em maneira nenhuma, chegar e falar assim, eu entendo aquilo que você passa. O máximo que eu posso fazer, que o Pedro pode fazer, qualquer homem que tenha decência, é chegar e falar assim, eu não entendo aquilo que você sofre, mas eu tô aqui caso você se sinta bem em falar sobre o assunto. Se você precisar e confiar e acreditar, eu te ajudo. Beleza? Se você se sentir mal no relacionamento,
Não faça. Você tá num relacionamento, por exemplo, que você não quer dormir com seu parceiro e ele fala, não, eu quero, não se sinta obrigado de dormir. Se você é obrigado a dormir com alguém, se você não quer e você cede, isso também é considerado estupro. Então, diz que 100, polícia, delegacia da mulher, avisa pra alguém, se seu tio faz um comentário que você não gosta, não baixa a bola porque é seu tio, briga, xinga, se seu primo passa a mão em você, qualquer que seja a pessoa, tome uma providência. Use 2 frases na vida que eu acho que provavelmente todo mundo já escutou, que é meu corpo, minhas regras e eu não sou obrigado a nada. Beleza? Isso acontece na série e me gera uma preocupação. Inclusive, eu nunca lembro o nome do menino, pronuncio toda hora. Não é o Louis. O Legoshi. O Legoshi. O Louis, ele só tem aquela coisa, eu sou foda, eu quero continuar encontrando com ela, mas ele não tem lá muito sentimento. Mas o Legoshi, ele descobre isso, ele sabe sobre isso. E ele trata ela bem. Claro que gera um certo medo. É um lobo de 2 metros com uma coelha de meio. É porque a Haru conta que tipo, a infância dela foi sempre todo mundo falando que ela era pequena demais, que ela era frágil demais, que ela era uma presa fácil, que ela era uma pessoa que ninguém daria uma determinada importância por ela ser pequena. E o Legoshi simplesmente ele ignorou isso. Ele não foi na ideia de todo mundo da escola de eu tenho que ter alguma coisa com ela, porque todo mundo teve. Ele foi assim, não, eu quero saber quem ela é. Ele trata ela bem por ela ser aquilo que ela é. Então, assim, a série tanto mostra uma coisa meio estranha, que é a coisa que eu virei e falei assim, eita, pedofilia? Na cara, assim? Aí não, são idades diferentes, aqui é representação de espécie. Show Netflix. Como a coisa do efeito psicológico que a sociedade tem em fragilizar pessoas e você tem em se sentir frágil. Mas eu não tô colocando a culpa em você não, tá, gente? Pelo amor de Deus. O que eu tô falando referente a você tem é porque é um caso psicológico. Tem uma doença que eu não lembro o nome agora, que, Bruno, se você, por favor, se puder, pesquise e coloca o nome aqui embaixo, que é quando a mulher é sequestrada e ela acaba se apaixonando pelo sequestrador. Existe uma doença, uma questão psicológica em cima disso. Vou usar um nome assim que dá pra entender, mas chama-se, acho que é tipo síndrome é tipo síndrome do amor bandido, vamos pôr assim. Não é bem amor bandido. É porque você convive tanto com aquela pessoa que te, digamos assim, no caso do sequestro, te mantém em cárcere, que você acaba criando um vínculo com ela. Então, a hora que você é resgatado, você fica tipo com pena de ver a pessoa sendo presa, ou com pena depois de, por um acaso, ela acabar sendo morta. Você vai se sentir culpado por ter causado aquilo. E você vai literalmente querer ficar com a pessoa. Isso é um negócio muito sério, tá? Aprendam a tratar doenças psicológicas como uma doença. É igual chegar para uma pessoa que tem ansiedade patológica ou depressão e falar assim, isso é só uma fase. Toma um copo de água com açúcar, se acalma, é só respirar. Cara, sempre uso. Você não é médico para início de conversa. Você não pode virar para uma pessoa e falar com ela que ela tem que fazer isso. Outra, um psicólogo ele demora meses para poder achar seu quadro. Não se ache como dono da razão de virar para a pessoa e fala. Se você tá com a menina, você encosta nela, ela assusta, não seja um cretino e force. Chega para ela e solta algo como... Pede desculpas primeiro e fala assim, desculpa, eu não queria ter feito isso. Eu falei assim, se te incomoda, eu não faço mais. Chega pra ela e fala, você não precisa me contar aquilo que aconteceu agora, mas se você quiser me contar, com o tempo conta. E não seja um cretino da menina te contar e você jogar a culpa nela, beleza? Gente, igual eu tenho um problema, é estranho, mas eu tenho. É chamado de sociofobia. Eu não fico usando isso como, eu sou sociofóbico, nossa, tenho pena de mim, sociedade. Eu tenho um certo medo e receio de ser rejeitado pelas pessoas. Então, na maioria das vezes, eu já fiz isso. Não nego. Eu já me sabotei muito. Em muita coisa. Em relacionamento, em trabalho, em um monte de coisa. Das pessoas falarem, nossa, vai ser um cara tão incrível. Mas na minha cabeça eu falo assim, eu não sou. Eu não sou bom o suficiente para ninguém. Eu não sou bom o suficiente para isso. Eu não consigo, eu não posso. Aí eu acabei entrando na fase do eu não quero. Tipo, eu não quero fazer isso. Alguém vem com uma ideia pra mim nova. Tipo, cara, vamos
jogar futebol. Eu falei assim, cara, não quero. A gente não vai prolongar muito mais o vídeo. O vídeo tá com mais ou menos meia hora já. Eu vou começar a voltar a fazer aqueles vídeos que eu falo só sobre determinados assuntos. Por exemplo, eu falei sobre depressão, falei como eu passei sobre a depressão, falei sobre o Setembro Amarelo. Eu vou voltar com esses vídeos. Tô bem. Desculpa aí, só enjoo mesmo. Garganta é foda. Eu vou fazer uma parceria nova no canal também, que é com a Viviane, que ela não apareceu ainda, que ela vai falar sobre alguns assuntos. A gente vai acrescentar algumas coisas, sei lá, ela gosta muito de coisa para cabelo, de hidratação, de skate, de assuntos variados. Ela é mais novinha, então a gente vai trazer alguns assuntos pro canal para outras idades, para eu ter vídeo que é para criança e ter vídeo que não é. Beleza? Minha nota da série. Cara, 10 de 10. Eu achei muito legal. Confesso que no início eu fiquei variando na série, mas eu gostei muito da sacada final. Eu adorei a maneira como eles fecharam a série. E por causa disso eu não dou 9 pra série, eu dou 10. Vale muito a pena assistir. Se você for assistir com seu filho e ele for menor de 16 anos, pare com carinho, explique pra ele aquilo que ele tá vendo, tá? Mas eu aconselho que assista? Não. Não, é porque em algumas horas da série vai aparecer sangue. Não só isso. Não só sangue. Vai aparecer também a explicação lá que eles dão sobre o mercado negro. Que funciona como igual o mercado negro que existe para os humanos, onde você consegue comprar coisas que convencionalmente tem uma burocracia do caramba. Vamos pôr assim, tipo, até o que eu não digo. É igual drogas. Você não chega na farmácia do seu bairro e fala assim, me dá uma bucha de maconha, por exemplo. Você tem que ir num mercado negro para poder comprar. Só que a ideia lá é um mercado negro de seres. Então é meio pesado. De carne ou de presas, que eles falam presas vivas. É meio pesado. Que aí eles compram de hospitais, compram das funerárias. Então, tipo, tecnicamente eles não compram a pessoa viva, mata lá e expõe os pedaços. Então, assim, galera, eu só vou pedir pro Peu, não é cortando ele, não, vou pedir pra ele só dar nota pra poder encerrar o vídeo, porque eu tô ficando zonzo. A minha foi 10 de 10 também, por essa sacada de pegar coisas assim como o bullying que a pessoa sofre na escola, o que sofreu na vida, e colocar de uma forma que fala assim, poxa, foi igual 13 Reasons Why, tipo, os 13 porquês. Aquilo foi pesado. Que pega a depressão e faz assim, ó, toma, é assim que a pessoa se sente. Eu tava em depressão profunda quando assisti o 13 Reasons Why e confesso que é pesado. Eu não achei tanto quanto o pessoal falou, eu fiz um vídeo sobre, inclusive, vocês podem assistir. Eu não vou colocar no card aqui não, porque eu não sei como é que faz assim ainda. Mas foi pesado pra mim, muito pesado. Mas eu gostei porque eles sempre direcionam você a atendimento. Eles sempre falam, se você estiver sentindo assim, vai pra tal lugar, faz isso. Então é eles interessante. sempre deixam, se tiver um problema, ligue pra tal número, entre em tal site. É uma série americana, né? Então tem a ver com os Estados Unidos. Eu vou desligar, gente, o vídeo agora e vou descansar um pouco, porque eu tô meio zonzo. Então, assim, se ficarem preocupados de assistir até o final do vídeo, eu tô bem, mas é porque eu tô começando a ficar meio molinho, aí eu não vou prolongar o vídeo muito mais, não. Mas é o de sempre, beleza? Né? Curte, compartilha, se inscreve, espalha a ideia pra todo mundo. Aí tem até o próximo episódio. Porque, né, a gente não faz isso aqui pra gente, a gente faz pra vocês. Exatamente. Então, ó, tudo de bom. E até a próxima. Episódio. Fui!